Ok, aqui no Hotel Vila Real, já a preparar para uma entrevista para o nosso próxima convidada, Ana Cláudia Klosowski. A vida alterou da previsão do Estado, trabalhava nos Correios, mas de alguma forma puxou paixão pela fermentação natural e agora tem uma empresa de panificação onde tem fermentação natural. É um sucesso, não tem mãos a medir, saiu do antigo emprego para criar uma empresa. Ela e o marido então estão a fazer um pequeno estrago e uma grande diferença aqui na região do Guaratuba. Não percam já a seguir então a história muito personalizada da transição e da transformação de Ana Cláudia Klosowski. Já a seguir. Ok, Uvas e Personalidades, uma vez mais, com uma convidada, as senhoras a darem as cartas, Ana Cláudia Klosowski. Obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Obrigada também. Uma revolução, origem humilde, trabalhava no Estado e passou para o empreendedorismo e a fábrica artesanal de pão. Correto? Correto. Para quem não conhece Ana Cláudia Klosowski, quem é Ana Cláudia Klosowski? Então, existem vários aspectos, né? Mas vamos assim à essência. Como eu te falava há pouco, a Ana é uma pessoa que quando menina, eu vim de uma família tradicional, uma família um tanto conservadora, rígida. Meu pai era descendente de poloneses. Então, são pessoas sofridas, né, que passaram muitas dificuldades. Esse imigrante também passou dificuldades, então eles têm uma certa dureza. E a gente teve isso em casa também, a maneira um pouco mais rígida no comportamento, na criação da família. Mas isso era algo assim que de repente não era o suficientemente bom para mim. E quando eu percebi isso, que existe uma outra forma de viver, mais leve, mais alegre, mais feliz, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E eu passei a buscar isso. Não é fácil, nada fácil. Não foi a partir desse momento que eu passei a ser feliz, não. É toda uma busca, uma transformação de procurar melhorar aquilo que me deram e eu poder ir além. Então a Ana é essa pessoa que quer aprender a ser feliz. Ela está a gaguejar um bocadinho porque sente-se aquela pressão, mas não é a pressão do fermento que ela utiliza nos pães. Tu fizeste uma revolução ao descobrires a panificação, sim, correto? O fermento natural, a fermentação natural. Eu tenho a dizer que desde que começámos a experimentar o pão da Ana, tá? Eu sinto um pouco o gosto da terrinha, tá? O pão de azeitona, o pão de cereais e a massa dela com o pão de casquinha, como eles dizem, é muito parecido com a tua terrinha. Fico sensibilizado porque a gente quando dá uma dentada no pão faz lembrar as raízes, tá? Como é que descobriste isso? Tu saíste de um trabalho monótono, chamemos assim, mecânico, para a criação. Como é que foi essa transição? Bem, primeiramente eu descobri o pão, né, quando eu fiz uma viagem para a Itália e eu não conhecia esse tipo de pão. E num restaurante, eles, antes de servirem a refeição, eles servem, né, o pão, veio até assim no saquinho de papel, ao lado do prato, para uma entrada. E quando eu provei aquele pão, foi assim um antes e um depois na minha vida em relação ao pão. Porque foi uma sensação maravilhosa, meu cérebro brilhou assim, porque eu nunca tinha sentido aquele sabor. Porque, para quem não conhece, né, o pão de fermentação natural, ele dá uma leve acidez e ele prolonga sabor, né? É muito diferente do pão que nós estamos acostumados a comer aqui no Brasil. Eu digo aqui no Brasil porque não faz parte da nossa tradição, esse tipo de pão, né? Então, eu fiquei maravilhada com o pão. Foi assim o meu primeiro contato. E essa transição
ela se deu porque eu não estava feliz no meu trabalho. E há muito tempo já eu vinha procurando uma outra atividade profissional para eu poder sair e seguir em frente. E num dado momento, depois que eu voltei e tal, eu passei também mais um tema paralelo a isso, né? Eu vivi a doença da depressão por muitos anos e isso foi um marco também importante na minha vida. E quando eu fiz um tratamento recentemente que eu melhorei, então assim, foi como se me tirasse do quarto escuro, né? Aí me tirou do quarto escuro e eu voltei para a vida. E quando eu voltei para a vida, me veio essa vontade ainda mais forte de fazer com que a minha vida valesse a pena. Né? Não queria simplesmente cumprir as minhas 8 horas de trabalho, voltar para casa, né? Não que isso não tenha seu valor, tem, claro, mas eu não estava satisfeita com aquilo ali. E aí então eu juntei essa experiência com o pão, juntei o fato de não ter aqui esse tipo de pão e eu gostar muito, com mais essa questão da sede de viver e a vontade de mudar o meu rumo profissional. Então foi aí que eu comecei, juntei essas peças todas e veio a panificação artesanal na minha vida. Houve essa transição, houve essa reinvenção e houve essa descoberta, tá? Podemos dizer que de alguma forma tu provaste o pão que o diabo amassou? Eu passei por coisas assim. Passei. Como é que foi ver essa luz, ou seja, essa cultura europeia no pão, na farinha? Como é que foi essa visão dessa luz como um desafio de trazeres isso aqui para o Brasil? Encaras isso como um desafio ou já te pensas como um legado? É um desafio, sim, né? Porque é um ofício difícil, é bem delicado, porque são vários elementos que a gente conduz. Tem uma pessoa que fez parte da minha vida na panificação, que é a Renata Abdala. Ela tem uma padaria lá em Curitiba que chama Miolo de Pão. E ela me ensinou assim que a panificação artesanal, esse tipo de pão, a gente não domina, a gente conduz a fermentação. Então é um desafio por esse motivo, porque são vários elementos que cada fornada que eu vou trabalhar, eu preciso colocar o meu amor, a minha paixão, a minha técnica ali e a percepção do ambiente, né, da temperatura, da umidade do ar, de como que está o trigo, da pureza da água, para sair uma boa fornada. Nem sempre dá certo. Então é sempre um desafio. Aqueles que nós provamos, aquilo que eu provei, aquilo que está muito em voga aqui em Guaratuba e em Curitiba, já se expandiu um pouco a experiência da Ana, é de alguma forma essa passagem de energia que ela diz que passa essa energia para o pão. Sim. Como é que é passar essa luz para o pão e o feedback desses clientes? Tens alguma história assim em particular que tu possas passar? Para além da minha, tá, que eu já disse que fico comovido ao sentir o sabor da terrinha, mas tens algum feedback assim especial que queiras partilhar? Tem um assim que me veio agora. Tem uma cliente que ela tem um filho especial e ele não gostava de comer pão. Enfim, era uma dificuldade para ele essa questão, uma dificuldade para ela também, né? Porque ele já é um filho adulto, mas ela tem um cuidado, assim, um carinho que a gente vê que é muito bonito. Toda mãe, né? Mas o fato dele ser especial parece que ela tem algo mais até. E ela comentou comigo assim que depois que ele provou o meu pão, ele se apaixonou e que ele ama o pão. Que quando ela compra, às vezes ela tem que esconder dele, porque senão ele vai lá e pega e come tudo, né? Come boa parte do pão. Aí ela contou uma história para mim que teve um dia que ela pegou ele pegou o pão inteiro, comendo assim, sem fatiar, sem nada, de tanto que ele é apaixonado pelo pão.
Essa é uma das histórias assim que eu lembro. Diz de alguma forma nós passamos essa energia, é a luz. Na Bíblia diz que este é o meu corpo, correto? Como é que tu te sentes a passar dessa forma essa energia positiva? Aqui existem várias histórias, mas agora passar para a parte fria do comercial, há esse sentimento? Tu sentes esse sentimento a passar também na veia comercial? Eu tenho porque primeiro vem essa paixão, sabe? Porque é algo artesanal, né? Então eu não tenho uma produção, algo pronto que eu só direciono para o comércio, ou algo que eu coloco ali, ligo uma máquina e vai sair um produto padrão, assim, né? Não. Então sempre vai ter esse meu envolvimento, essa minha paixão, essa dedicação, porque são horas de dedicação e cuidado para saber se ele está bom, se ele se desenvolveu ou não, se a temperatura está adequada, para daí então eu passar isso para o cliente e daí haver esse comércio, né? Então é importante sim esse comercial, porque eu vendo por meio de encomendas, então tem essa parte antes. Mas o fazer, eu chamo isso de uma paixão, é muito forte. E em seguida vem o comércio. Eu acho que o fato de ser um produto artesanal, de ter um cuidado bastante grande, faz com que seja bom, né? À medida em que eu tenho sempre o interesse de estar aprendendo, de estar procurando melhorar. Então, quando eu entrego isso para o cliente, e na maioria das vezes as pessoas gostam, existem várias situações que o cliente não gostou, até porque muitas pessoas que provaram a primeira vez se sentiram estranha, né? Sentiram estranho, aliás, o pão, porque é um paladar diferente. Mas, mesmo assim, na maioria das pessoas que gostam, tem esse feedback positivo. Então, eu penso que essa luz, né, que você quis dizer, isso, ela primeiro vem no fazer. E em seguida é meio assim que uma resposta que eu tenho do comercial. Fala-se muito do marketing humanizado. Tu estás a fazer o marketing humanizado, correto? Verdade. Agora vamos passar para uma parte mais intimista. Sim. Agora é assim, já peguei na transição, já passei no profissional, já passei a estrutura da uva, tá? Do rótulo do vinho. Agora vamos passar para a uva, como eu costumo dizer. Sim. Ana Cláudia, qual é a frase, o livro ou alguma máxima que te acompanha assim diariamente? É uma máxima, né? Não é uma frase que é de algum grande pensador. Mas eu sempre pensei assim, se já fizeram, não importa o quão difícil foi ou o quanto sofrido foi, se já fizeram e deu certo, alguém conseguiu fazer, então eu também vou conseguir fazer. É isso. Para os jovens que estão a gatinhar agora nessa área, que tu apanhaste, a gente costuma dizer que apanhou o boi pela armação, pela estrutura. Sim. Esses novos profissionais que estão a gatinhar na área, tu que tiveste essa transição, que mensagem é que tens a passar para eles? Na área da panificação artesanal? É estudar, é o que me passaram, na verdade, sabe? Pratique, pratique, pratique muito. Não desista, porque você vai errar muitas vezes, mas é nesse caminho que você vai descobrindo as nuances e essa percepção necessária que a gente vai desenvolvendo só com a prática. E agora, para quem conhece a Ana Cláudia pela primeira vez, o que é que a pessoa vai ler nos teus olhos? Difícil. É difícil, né? A gente imaginar o que o outro vê na gente. Mas eu acho que a pessoa deve ver assim em mim
a simplicidade, a alegria, eu digo essa alegria depois que eu passei a fazer o pão, porque isso me trouxe muita alegria, entusiasmo, sabe? E o milagre das rosas. E o milagre das rosas, com certeza. Você me ajudou. Foi Ana Cláudia Klosowski. Os contactos dela vão passar aqui em baixo, no rodapé. Também o Instagram. Provem o pão dela. Isto vai também para a TV local, mas procurem no Instagram a produção dela. Redes sociais, o milagre das rosas, como comentei. Vejam, sintam, provem. Como eu costumo dizer, é algo a provar e a desbravar. Eu, pessoalmente, fiquei com o gostinho da terrinha na panificação dela de fermentação natural. Ana Paula, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Sim, muito obrigada pelo convite também. Ela gaguejou, mas correu tudo bem. Então, vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já já. Hoje, no Dicas da Fran, teremos um momento incrível para você que está querendo mudar seu visual. Estaremos falando um pouquinho sobre cabelos brancos e como transformá-lo eles através do loiro. Venha seguir o nosso programa e conhecer como isso pode acontecer. Então, como falamos no início, hoje estamos aqui com a nossa querida Carla para trazer uma transformação diferente para você. Para você, mulher que busca uma mudança radical nos cabelos, estamos aqui com um cabelo que tem alguns pontos de clareamento branco natural, tá? Então você que está passando por este momento, está naquela dúvida, né? O que eu faço da minha vida? Pinto o cabelo? Faço mechas? Qual é a melhor decisão? Então nós vamos aproveitar esse fundo de clareamento natural da Carla e vamos trazer para você uma técnica inovadora, que são micromechas. Para quê? Para quando o seu cabelo branco começar a nascer, misturar com as técnicas de pontos de luz que criamos. Então venha conhecer, venha conferir e você vai ter uma novidade e um posicionamento que você talvez pode estar procurando aí um salão próximo a você ou até mesmo a Fran Caetano para fazer esse trabalho para você.
Então, meninas, acabamos de montar esse cabelo aqui, né? Estamos dando agora luminosidade nele. Olha aí que legal. A cor já começou a surgir, tá? Então, em breve nós vamos ter essa mudança. A qual momento eu indico as luzes ou as mechas para você? Normalmente nós passamos por uma fase em que surgem alguns pontos de cabelos brancos. E a gente fica naquela dúvida se pintamos o cabelo ou se adquirimos pontos de luz. Esses pontos de luz vão fazer o quê? Vão trazer claridade para o seu visual e o seu cabelo natural vai nascendo e se misturando junto com esse efeito. Então é muito legal esse efeito luz-sombra que as mechas ocasionam. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa transformação. Olha aí, gente, trabalho realizado com sucesso. Olha que coisa mais linda. Olha aí. Olha o efeito causado na nossa cliente. Olha o rosto da nossa cliente. Rejuvenescimento, contorno, luminosidade. E detalhe, olha aqui, abaixa um pouquinho, Carla. O cabelo branco pode nascer, que a nossa cliente vai ter esse contraste, ó. Dicas da Fran da semana: fique loira, fique linda, fique poderosa.
com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo para passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra para você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia para quem tem fé, mas menino, tem até montanha para descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Bom, agora na sequência, aqui no Palácio das Araucárias, temos o privilégio também de falar com Mauro Rockenbach. Eu não vou falar do departamento que ele representa, eu vou só dizer que ele é um osso duro de roer. Mauro, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigado então, a você. Quem não te conhece, quem é Mauro Rockenbach? Pois é, Mauro Rockenbach é um gaúcho que veio para o Paraná. Estou aqui há 40 anos, 41 anos, e por formação sou sociólogo, antropólogo, e sempre me dediquei a essa questão das minorias. Nesse governo do estado, o governador me chamou para que nós tivéssemos uma novidade no governo, que seria a montagem de uma área dentro do governo que desse acesso à sociedade civil organizada, às ONGs, aquelas pessoas que mais precisam de governo e que muitas vezes não conseguem o acesso ao diálogo dentro do governo. Então, foi criada a SUDES, Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social. Aqui nós cuidamos da parte das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, faxinalenses, pescadores, ilhéus, enfim. E também cuidamos da área de direitos humanos dentro do governo e da questão fundiária, a questão da terra, a função social da propriedade. Então, esse trabalho que nós fazemos hoje, ele é um trabalho de interação entre o governo do estado, a sociedade civil, ouvindo as reivindicações
e levando para dentro do governo de uma forma transversal. Se a questão é educação, ou saúde, ou segurança, ou trabalho, ou questão social, ou ciência e tecnologia, ou meio ambiente, não importa. O que nós temos é que nós fazemos a ligação da secretaria, do órgão específico do governo, com a comunidade. Grandes projetos, muitas vezes, ficavam pelo caminho porque não encontravam espaço de apresentação, interlocução dentro do governo. E a nossa concepção é que o governo não é uma coisa separada, o governo não pode ser uma coisa abortada da sociedade. Por quê? Grande parte, muitas vezes, de políticas públicas, a concepção das políticas públicas, ela é feita dentro de uma sala, por técnicos, certo? Ali com ar-condicionado, gostoso, um café e tal. Só que quando essa política é colocada na rua, muitas vezes não atinge seu objetivo. Por quê? Porque você não fez um experimento, você não ouviu as pessoas, você não conversou com as pessoas, e é uma política pública que gastou dinheiro, recurso e tempo, mas não atinge seu objetivo. Então, hoje, a nossa postura, a nossa visão é trabalhar em comum acordo, em sintonia junto com a sociedade civil. Porque daí nós entendemos que nós chegamos na realidade, conseguimos conceber uma política pública dentro da realidade, minimizamos o custo, não perdemos tempo e fazemos com que seja funcional. Essa é a ideia. Como é que é aplicar a genética germânica e a sociologia no departamento? Veja, eu sou, como você sabe, descendente de alemães são metódicos, né? Diz que alemão não é teimoso. Teimoso é quem briga com e teima com o alemão. Mas eu, por parte de mãe, sou descendente de gregos também. Então tem um pouco mais dessa, suaviza um pouco o germânico. Aí, eu sou muito ordeiro, muito planejado nas coisas e persigo os projetos e com metodologia e tal. A sociologia me ajuda muito por causa do método. A sociologia que no fim você faz toda uma faculdade, todo um curso, tudo que visa o quê? A leitura da análise de conjuntura de um quadro, de um fato social, de um momento, de uma questão ali. A interpretação de dados, pesquisas, enfim, mas acima de tudo, uma visão, como eu chamo, que o sociólogo é um bisbilhoteiro da sociedade. Ele vai lá fuçar, vai lá analisar, vai ver, para detectar o que está acontecendo. A parte da antropologia também me ajuda muito no entendimento das especificidades, das características de cada comunidade, de cada situação. Porque quando, até entre as etnias indígenas, tem diferenças grandes. Se você fala e vê a situação de um Guarani, ela é diferente de um Caigangue, de um Xetá, de outras etnias que nós temos no Paraná. Dessa maneira, você tem que conhecer o meio, as pessoas, a realidade, a convivência. Então, essa facilidade, a academia me deu. Agora, o dia a dia, a experiência, ir lá, conversar com as pessoas, aí é da história, do tempo, de você, do teu interesse, esse tipo de coisa. Como é que surgiu esse clique de olhares para fora da janela? Eu sempre tive uma visão coletiva. Eu não acredito em exército de um homem só. Não acredito. Eu acredito no grupo, no coletivo, bem intencionado, que busca conhecimentos, conhecer a causa e a ferramenta, a forma de ajustar ou resolver uma situação. Sempre fui um adepto dessa política de que são grupos, são equipes, são coletivos que resolvem melhor que uma cabeça somente. Então, eu sempre fui aberto ao debate, ao diálogo, à discussão dos fatos, à exaustão, para que se erre menos possível e se acerte o máximo. Sempre comunguei disso. Então, nesse aspecto, eu sempre tive uma visão, talvez assim, mais cosmopolita, mais aberta da realidade, porque hoje, se nós pensarmos, os indígenas, se eu pensar de uma maneira purista,
Eu vou dizer assim, o índio tem que ficar lá na mata, tem que ir lá pescar, tem que viver da caça. Não, o índio hoje tem telefone mais moderno que o meu. O índio tem computador mais moderno que o meu. Só que o índio, ele tem um conflito. Porque ele tem que manter a ancestralidade, ele tem que manter a etnia, mas a internet mostra para ele Nova York, Paris, Lisboa, Berlim. E aí? É o mundo. O mundo hoje está aberto. E se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos bater de frente, porque eles já estão nessa sintonia. Que nós temos que entender que indígenas no norte do Brasil ainda têm, que não tiveram contato com humanos, com brancos. Mas aqui no sul do Brasil, os indígenas já são aí 65%, 70% aculturados. Então eles já convivem com a sociedade, com uma série de fatores. Então se você, sem perder a originalidade, a base, enfim, mas se você não se atualizar, não acompanhar o seu tempo, o estado da arte, você está fora da realidade. Nós temos que pensar hoje que o mundo é pequeno. É pequeno. O planeta é pequeno. E eu acredito em duas situações. Eu acredito na garantia de direitos, que todos nós somos livres, obviamente dentro da lei, na prática religiosa, na questão da opção sexual, na questão da educação, uma série de fatores. E nós temos um compromisso também com o coletivo. Então, aquilo que eu faço, que engrandece o coletivo e que não prejudica as pessoas, está tudo certo. Por um outro lado, nós temos a questão da sustentabilidade, que é a harmonia do convívio do homem com o ambiente. Isso é fundamental, porque senão daqui a um pouco nós não temos mais planeta, né? Como é que tem sido um dos principais desafios do teu departamento perante esta nova realidade que nós estamos a atravessar? Essa miscelânea, esse assimilar dessas diferentes culturas para esta nova realidade. Qual tem sido o principal desafio do teu departamento? Se o dia anterior ao início da pandemia da Covid-19, eu e você estivéssemos conversando aqui, tenho certeza absoluta que a única coisa que nós não falaríamos seria de pandemia. Porque ela veio de uma hora para outra e parecia ficção, cinema. Não é verdade, é surreal. Só que é uma realidade. E começaram a morrer pessoas, e contaminou pessoas, e morrer pessoas, e a coisa chegou na nossa porta. A partir desse momento, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande em auxílio à Secretaria de Estado da Saúde no isolamento de certos grupos, certo? Por exemplo, os indígenas, eles têm, não é que têm baixa imunidade, eles têm uma imunidade diferente da nossa. Eles têm problemas que, se nós tivermos aí de andar de pé descalço, para eles não é problema. Agora, se der um vento atravessado, ele pegar uma gripe forte, se não tiver vacinado, ele não tem anticorpos para isso. As comunidades, elas circulam vírus e bactérias dentro daquele círculo. Então, se elas são herméticas, são fechadas, como os quilombos, como as aldeias indígenas, como os clãs ciganos, enfim, uma coisa que entra nova vai dizimar. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de realdear indígenas, levar e manter nas aldeias, os quilombos da mesma forma, mas tivemos que dar assistência, levar comida, víveres, levar remédios, levar produtos de higiene, de uso pessoal, uma série de fatores. Então foi esse um trabalho. O outro trabalho é que começou a aparecer situações como prostitutas, travestis, pessoal que à noite sai para seu trabalho. E essas pessoas começaram a ser agredidas por pessoas que diziam que era eles que transmitiam a pandemia. E aí você precisa sair em defesa dessas pessoas, recolher também e dar alimentação para essas pessoas, dar condições de vida para que eles passem essa chuva também. Então, foi um trabalho nesse sentido de resguardo, de garantia de direitos, de proteger pessoas, além de todo o trabalho que foi feito também, que em paralelo nós tínhamos atividade andando. Nós temos pescadores, por exemplo, ilhados, que não conseguiam vender seu produto. Pescadores artesanais não conseguiam vender o seu produto. Por outro lado, você tem artesãos,
você tem todas essas, os próprios indígenas, que eles circulam para vender cestas, bijuterias e tal, o seu artesanato, né? Pararam de ter essa receita, pararam de ter receita. Então nós tivemos que também ter um cuidado muito grande com a questão da economia solidária. Questão da economia solidária. Fazer gerar renda para que essas pessoas pudessem passar por essa fase. Nós tivemos uma posição no estado do Paraná que foi muito importante por parte do governador, que o governador disse assim: a pandemia está aqui, a realidade, nós temos que enfrentar, temos que resolver a questão com a saúde, hospitais, UTIs, remédio, tratamento, tudo. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a vida continua e nós temos que estar preparados para a hora que essa pandemia acabar, porque ela vai acabar. Acabar não acaba, ela vai virar mais uma doença como a gripe, como outra, que todo ano nós teremos que tomar vacina, enfim. Há quem diga que possam vir outras pandemias, acredito, porque hoje o volume de transformação da natureza em certos fatores ele está num extremo e o planeta está respondendo. Essa é uma realidade. Mas a vida ela tem que continuar. E para ela continuar, nós precisamos de emprego, nós precisamos de economia sólida, nós precisamos das instituições funcionando, nós precisamos de uma série de fatores. Então nós tivemos um cuidado e foi criado no governo um grupo do qual eu faço parte, que foi coordenado e é até hoje coordenado pelo ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e hoje secretário-chefe da Casa Civil, que é o João Carlos Ortega, que era o grupo da retomada. Quando a coisa cair, aliviar, nós não podemos estar parados para... agora acabou a pandemia, nós vamos começar. Não, nós temos que vir andando nesse processo. E nesse aspecto o Estado do Paraná estava certo e foi privilegiado, porque garantiu uma série de questões que estavam no nosso planejamento. Ou seja, emprego, geração de emprego. Geração de renda através de outros canais, como eu citei, da economia solidária. A questão da assistência para os grupos de vulnerabilidade, jovens, idosos, famílias. A questão do auxílio através do cartão futuro ou do Comida Boa para as pessoas que ficaram desempregadas. Então se injetou de recurso do Fundo da Pobreza aqui no Paraná. É um fundo que você tem um percentual que vem das empresas de economia mista do governo, como Sanepar, Copel, Porto Paranaguá, Compagás, enfim, dessas empresas de economia mista que jogam esse dinheiro para o fundo e parte da arrecadação do ICM também vai para dentro desse fundo. Foi um fundo suficiente para suprir isso, nesse momento, sem ter que trazer dinheiro, deslocando dinheiro de outros recursos que já estavam sendo enviados para a saúde, porque precisava muito, mas a gente conseguiu trazer esse dinheiro para dentro da economia de volta. Então a economia se retroalimentou e esse foi um fator. Mais intimista agora, sendo um dos responsáveis desse departamento, esses projetos que de alguma forma sempre andaram e tu deste a cara, tu queres que seja visto futuramente como um ato de responsabilidade ou um legado? Veja, eu acho que legado é uma situação que é aquilo que a gente deixa como exemplo positivo para as pessoas, que inspire pessoas, que elas achem aquilo que foi uma referência. Mas eu acredito que a questão continuada do exemplo, ela é melhor que o legado. Por quê? Porque ele serve de base de pesquisa, de início para uma nova caminhada de alguém que queira seguir nessa jornada. Então, aquilo que eu digo, fazer o bem, não importando a quem, é fundamental. Nós aqui, nós lutamos com a questão do preconceito, a questão racial, a questão religiosa, uma série de fatores, e nós somos os mais pluralistas dentro do governo, que tem dentro do governo, sem sombra de dúvida. Primeiro que nós atuamos em todas as áreas do governo. Há quem diga que nós somos os fofoqueiros dos X9 do governador, que saímos procurar problemas e erros para dizer... Não, não é isso. Nós apontamos para dentro do governo
o que a sociedade precisa, quer e espera. A necessidade é real. Não existe ninguém melhor do que as pessoas para dizer o que precisa. Não existe governo sábio o suficiente melhor do que a perspectiva da sociedade. Não existe. Então, nesse sentido, nós olhamos de fora para dentro, nós representamos a sociedade civil dentro do governo. É por aí. E ajudamos a melhorar os processos, as políticas públicas. Então, quando você consegue transmitir essa experiência, fazer esse trabalho e levar para as pessoas essa informação, o mais importante que eu acredito é servir de referência de políticas que foram feitas e foram boas, é servir de exemplo para que é possível a convivência harmônica, que é possível o respeito, que é possível uma série de fatores. É aquilo que eu tenho como frase que eu sempre digo. Para a vida ficar redonda, cada um tem que cuidar do seu quadrado. Nesse sentido, és apologista de que a natureza conspira? Ah, conspira. Isso é conspira. Ajuda muito, conspira. Porque eu acredito assim, que Alá, Oxalá, Deus, Aluim, Deus tem um nome, mas ele importa. O teu Deus, o meu Deus, o Deus de outras pessoas, você tem que respeitar o Deus de cada um. Correto? Isso na religião. Qual é a fé mais importante? A fé que eu pratico. Mas eu tenho que respeitar a sua fé. Então, a natureza, quando eu falo natureza no sentido da cosmologia, digamos assim, nós temos que entender que o bom exemplo, a boa intenção, ela gera uma energia, um fluido, e ele se multiplica. E com isso, contagia as pessoas, e as pessoas se envolvem nisso. Hoje eu vejo, por exemplo, assim, o crescimento na área do voluntariado. Muitas pessoas se envolvendo com voluntariado, com ONGs que trabalham na questão com crianças, com idosos, com pessoas com necessidades especiais, na questão da alimentação, na questão da segurança alimentar, e pessoas que vêm de igrejas, que vêm de outros grupos da sociedade civil. E outro dia veio uma senhora aqui, queria falar comigo. Falei, pois não. Ela disse assim, no que eu posso ajudar? Falei, em que sentido? Não pego assim de surpresa. Ela falou, eu estou em casa, eu sou aposentada, eu tenho meu ganho todo mês, não preciso de dinheiro, eu não sou doente e eu estou me sentindo muito mal, porque com tanta gente precisando de coisa, eu não estou fazendo nada. No que eu posso ajudar? Me indica uma ONG, me indica um grupo, um clube de serviço, alguma coisa que eu possa ajudar pessoas. Falei, existem inúmeros espaços. E ela foi, e hoje ela atua com um grupo que faz um trabalho muito grande com pessoas em situação de rua. Pessoas que foram para a rua porque perderam suas casas, esse tipo de coisa, e que ela trabalha justamente na questão da segurança alimentar dessas crianças, dessas famílias. Hoje está feliz da vida, está realizada. Ela me fala assim, às vezes eu chego em casa 3 horas da manhã, que eu desmaio na cama, mas feliz da vida, agradecendo a Deus que eu estou podendo fazer isso. Então eu acho que quando você coloca bem essa situação, que é uma pergunta bastante complexa, se a natureza conspira, ela conspira. O bem, ele prolifera. O mal prolifera? Prolifera. Mas o bem também prolifera. Que máxima ou que livro que te acompanha diariamente como incentivo ou motivação? Eu leio muito. E nesse momento eu estou lendo um livro de uma jornalista, acabei de ler, de uma jornalista brasileira, que era correspondente da Rede Globo em Nova York, chefe da equipe do escritório da Globo em Nova York no dia do 11 de setembro. E ela escreveu um livro chamado O Vento Mudou de Direção. Ele foi lançado no mundo em Portugal, porque ela mora em Lisboa hoje, essa jornalista brasileira, mora em Lisboa, e o livro foi lançado lá antes do Brasil, daí agora chegou no Brasil.
E ela fala do 11 de setembro, mas não do fato das explosões. Ela fala de pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidas com a questão do 11 de setembro, mas bem antes. Um menino que foi aliciado pelo Talibã e acabou fugindo de lá, 2 refugiados afegães, um general do Paquistão, uma médica muçulmana egípcia, que de certa forma tiveram. Então é a visão do que é a vida, do que é essa questão da política mais extremista, digamos assim, de uma visão do Corão diferenciada, pode levar e transformar, fazer na vida das pessoas o efeito que faz. Mas eu leio bastante biografias, gosto muito de biografias, e tenho como autores assim Tony Judt, um historiador inglês, que escreveu lá a Europa do pós-guerra, que escreveu bastante sobre a questão conjuntural europeia e uma visão da influência da França nos anos 20, esse tipo de coisa. Gosto muito de um autor turco chamado Orhan Pamuk, que foi Nobel de Literatura em 2006, se eu não me engano, com o livro Neve. E também gosto muito de um autor da tua terra, que é Saramago. Saramago é um gênio. Um gênio. Ele reinventou a escrita em português, da nossa língua. Ele reinventou a forma da narrativa para a língua portuguesa. Podemos dizer que Saramago viu, de uma perspectiva sociológica, os bastidores da sociedade? Com certeza. É uma surpresa, porque a formação dele, de jornalista, e enfim, e tal, a visão dele e da forma como ele apresenta a própria Portugal. A jangada de pedra? Ele apresenta de uma maneira que Portugal, territorialmente, tem uma extensão de um continente, da maneira como a valorização de cada espaço, de cada lugar, e principalmente a questão da abordagem da questão agrária, do período de Salazar e outros períodos, enfim, né? E eu sou suspeito porque eu sempre, particularmente, eu sempre gostei muito de Portugal. Sempre gostei. Eu ainda tenho um projeto de uma cidade que eu não conheço, de Portugal, que eu quero conhecer, que é Tamar. Tomar. Essa região que os templários tiveram lá, essa região, né? Conheço Lisboa, Porto, conheço, enfim, Coimbra, que é uma cidade fantástica e tal. E eu sempre tive um carinho muito grande por Portugal, sempre gostei muito de Portugal, né? Pela cultura, pela culinária, assim, aquele... Pormenor? O pormenor da casinha? Das coisinhas e tal, que isso é muito bonito, e eu sou assim. Então, eu às vezes, no dia a dia, talvez me sinta mais português do que alemão. No talvez detalhe, a veia mediterrânica do grego? É do grego, né? Essa questão também, né? Agora, por outro lado, Portugal tem a questão da música, a questão da culinária, a questão da sardinha, que eu adoro, enfim, uma identificação muito grande. E Saramago, para mim, foi assim... Eu li todos os livros de Saramago editados no Brasil. Do Orhan Pamuk também, e tal, porque eu leio assim, e eu não consigo ler, por ser dislexo, eu leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Então, estou lendo um livro de sociologia, estou lendo um romance, estou lendo um documentário, estou lendo uma biografia, estou sempre um pouco de cada coisa. Depende do dia, como está o espírito, eu vou ler aquilo lá. Tem dias que eu sento e leio 2, 3 capítulos de um livro, daí largo esse e leio de outro livro. Para você não cansar daquela literatura ou aquela forma de leitura. Agora, para finalizar, Mauro, eu geralmente faço sempre esta pergunta mais intimista, para ver se o verniz estala. Essa complexidade de veres vários livros de vários temas para achares um sentido comum,
Um comum mortal, quando te conhece pela primeira vez, o que é que ele lê nos teus olhos? Eu tenho uma facilidade de aproximação com as pessoas. E das pessoas comigo. Isso é natural. Porque eu gosto do ser humano, eu gosto de gente. E eu não tenho asepsia de pessoas. De se é pobre, se é rico, se está limpo, se está sujo, se é negro, se é branco, japonês ou ameríndio, não interessa. Eu gosto do ser humano, da complexidade do ser humano. Tenho uma filha que é psicóloga e eu falo para ela, brinco, eu jamais seria psicólogo. Jamais seria psicólogo. Porque eu não consigo entender o ser humano como indivíduo, eu consigo entender o ser humano como coletivo. O convívio dele, o ambiente dele, a forma da organização social. Então eu vejo o homem como um ser sociológico, antropológico. Eu sou uma pessoa que me defino assim. Eu acho que eu nasci para ser sociólogo. Já vim para ser sociólogo, antropólogo, porque essa paixão pela vida, pela forma da vida, pela organização social, até um estudo sobre a questão da coercitividade social, o que a sociedade impõe para as pessoas, os tabus, toda essa questão. Mas ouvir as pessoas, porque quem vem até você, ele tem uma história e a história dele. Em primeiro lugar é o que interessa, porque é ele, é o indivíduo, é a coisa mais preciosa que existe. E ele vem, e se você conseguir encaixar o que ele pensa com as coisas que você faz, parabéns para os dois. E você tem que fazer tentar sempre harmonizar essa situação. Essa facilidade com as pessoas eu tenho. E isso às vezes me atrapalha na questão pessoal muito. Porque eu assumo questões de outras pessoas e vou botando nas costas para carregar. E muitas vezes você não consegue dar solução para as coisas. E daí você ainda passa como sendo responsável de não ter realizado o sonho dos outros. E isso é difícil. Mauro Rockenbach, é assim, agora para finalizar vou dizer que eu, pela personalidade dele, que eu não conhecia, eu vou assimilá-lo a uma assemblagem, mas uma uva forte e um vinho reserva. Ao final do dia de trabalho, acho que um vinho, um gran reserva, dá para, de alguma forma, diluir esses problemas e relaxar. Mauro, muito obrigado por teres cedido esse tempo para mim. Tá? Obrigado a você. Muito obrigado a você.